vamos falar um pouquinho do dia do Galo, porque tem novidades sobre o Hulk e sobre o Bernard nessa segunda-feira após derrota pro Vitória, resultado horrível, péssimo início do campeonato pro Atlético. Mas antes, se você pudesse se inscrever no canal, cara, deixar o like, vai me ajudar demais, tá? Bora aos 20 mil inscritos, beleza? Cara, primeiro, o Bernard e o Hulk são dois jogadores experientes e eles sabem exatamente como funciona o futebol. Eu acho que tem determinados momentos que me pega um pouco, e eu sei que dói neles, mas me pega um pouco sentir algumas críticas em determinados momentos. Por exemplo, o Hulk. Cara, o Hulk é ídolo, o Hulk é craque, o Hulk vai ser um dos maiores jogadores da história do Atlético quando ele se aposentar. Já é, mas quando se aposentar, pelo tamanho que ele vai ter. E ele sente muito algumas críticas, e eu entendo, porque o jogador ele quer ser reconhecido o tempo todo, e ele é reconhecido. Mas quando ele é criticado e ele desabafa nas redes, eu acho que tem desabafos, e ele desabafa nas redes, parece que a pessoa está sufocada, isso tá pegando demais. E cara, ele tem muitos anos, quase mais de 20 anos de futebol, gente. Então assim, a galera criticar ele depois de um empate, depois de um início ruim é normal. Tem que aceitar a crítica, é isso aí. Tá jogando pra caralho? O Galo tá resolvendo tudo? Não tá. Não tá. Isso é uma coisa que acontece. Pode ser exagero? Alguns comentários? Com certeza, porque tem muito lunático na internet. Mas, porra, ele não pode ficar caindo nesse... Sabe? Não pode ficar sentindo tanto essas mensagens. Ele postou assim, pra quem não viu: todos os dias você precisa provar quem você é. E a frase era a seguinte, né? Eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que todos os dias você precisa provar quem você é. Ele é artilheiro do Galo no ano, com 9 gols em 16 jogos, e ele fez uma atuação abaixo ontem. A bola não passava por ele não conseguiu resolver, e ele tenta. A gente sabe que ele tenta, cara. A gente não pode reclamar do Hulk que ele se esconde, não, ele tenta. Só que tem dia que não funciona. E futebol é assim, a gente vai te criticar e a gente ama. A gente ama, a gente vai te criticar. E ele sentir isso, depois de tantos anos, e tá tudo bem, porque tem momentos que a gente tá puto e ele é um ser humano, mostra que como as redes sociais elas são problemáticas e como muitos jogadores não sabem lidar com elas. E, cara, realmente é difícil, porque ele deve receber muito hate, muito hate. Só que ao mesmo tempo, não fica lendo, né, gente? Tenta se blindar. Pô, pra mim, não se blindar depois de tudo que ele já passou no Atlético, inclusive, é loucura. E eu acho que ele sente muito isso por não ter trabalhado no futebol brasileiro, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas por ele ter começado a trabalhar no futebol brasileiro nos últimos anos, agora, né? Começando não, porque a primeira vez dele no futebol brasileiro foi nos últimos anos, ele tá entendendo melhor como é a pressão, como funciona aqui. Dito isso, Hulk, você é ídolo, a gente te ama, mas a gente vai te criticar quando você estiver mal e tá tudo certo, cara, porque faz parte do futebol. Como eu no meu trabalho, quando eu não tô mal, eu também sou criticado. Mas eu sei que o seu é uma exposição muito maior e uma cobrança muito maior e gira muitos 7 milhões e meio de torcedores em volta disso. E eu imagino que deve ser uma loucura. Mas, cara, por favor, se blinda. Não fica pensando e vendo comentário. Por mais que tenha alguns que são críticas construtivas, que é importante ver. Importante, sim, cobrar o time pelo investimento feito. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o Bernard, ele revelou, ele disse o seguinte: pra mim, tem um ponto de pitada pra mostrar, gente, eu sou valorizado, vocês têm que entender melhor o futebol e vocês têm que valorizar mais. Ele falou, abre aspas, no site do GE, tá? Eu tenho uma janela pra voltar, pra Europa no caso. Tenho times que se interessaram novamente e para que eu possa voltar. Eu tenho um contrato com o Atlético e em nenhum momento tenho pensado fora daqui. Depois ele acrescenta: meu foco é dentro do Atlético, tenho mais 3 anos de contrato, eu sei que desde então teve muita dificuldade na readaptação, mas agora não é desculpa. Estou aqui há bastante tempo e eu acredito que é mais minutagem que está tendo pouca nessa temporada. As oportunidades não estão aparecendo tanto como no passado, mas eu estou bastante tranquilo. Tenho feito meu trabalho e honrado a camisa. Cabe a mim fazer o meu melhor nos treinamentos todo dia e caso o professor queira me ter como opção dentro de campo, vou estar sempre apto. Cara, o Bernard, ano passado ele foi muito mal, né? Ele voltou muito abaixo, mas esse ano ele já teve partidas melhores, teve momentos melhores. Eu acho que o Atlético vai apostar mais nele em determinados momentos, até pela falta de opção, não tem outras opções. E eu acho que ele vai ter sim mais minutos. Claro que eu entendi como uma cobrança, né? Óbvio que ele deixa claro que ele tá fazendo a parte dele. E ao mesmo tempo ele quis se valorizar, falando que tem ofertas ou procuras, sondagens de fora. O que é verdade, imagino que possa ter, do Panathinaikos, por exemplo, da Grécia, da Sérvia, da Arábia, do Catar, eu não duvido que tenha. Mas ele disse Europa, né? Então pode ter que a Grécia, enfim, não interessa.
Interessa que precisa jogar mais bola, é verdade, jogou pouco pelo que voltou, precisa entender aonde quer jogar, como quer jogar, porque não tá conseguindo jogar onde atuava mais, falta um pouco de velocidade, mas entra bem em determinados momentos e acho que pode ter sim mais chances no futuro. E acho que deve ter mais espaço sim, e merece ter mais espaço. Dito isso, de titular, rendeu ainda muito pouco, e o Atlético vai precisar fazer mais. E ele também será cobrado por isso. Mas ele virar público e falar isso significa algumas coisas, né? Ele tá passando um recado pro Cuca, tá passando um recado pra torcida. E não acho que é um recado ruim, não. Acho que é um recado de, tô treinando, quero jogar, espero que você me coloque mais. E óbvio que o Cuca também é esperto e sabe que o cara precisa se provar no treinamento, precisa se provar no grupo. Por mais que é um cara que já é ídolo, né? Assim, já tem uma história com o Atlético, surgiu aqui e é um cara diferenciado. O futebol é assim, gente, tem momentos e momentos. Ele é altos e baixos, é muita cobrança. Esses jogadores sabem disso, muitas vezes vão para a Europa e lá é diferente, muito, muito diferente daqui. Até uma questão problemática do Brasil, mas o Brasil é assim, não vai mudar. Neste momento eles têm que aceitar um pouco do que está acontecendo. Não é certo, eu não venho aqui dizer o que é moralmente certo e o que não é. Estou te falando como é e a partir disso como vai ser e eles têm que saber lidar. Mas claro, o Atlético tem um elenco que foi o resultado escancarou, o elenco curto e as dificuldades. Isso é um fato. Eu acho que o Meninho, o Bruno Musi vão ter que repensar quando o Atlético chegar no meio do ano, o que eles vão fazer. Óbvio, a posição vai importar demais, mas fica o recado. É necessário entender o momento. Se o momento tiver sido horrível, estiver brigando para não cair, vai ter que botar dinheiro, vai ter que contratar. Senão, vai ficar nessa briga para não cair, vai perder Libertadores e o caralho. Então precisa responder rápido. E a vitória em cima do Santos seria fundamental. Pontuar contra o Santos é fundamental, mas vencer o Santos ia ser fundamental. Vou no jogo a jogo, nem vou fazer projeção. Tinha feito a projeção de 15 pontos, de 9 ou 10 pontos em 15 disputados. Em 9 pontos a gente fez 2. Então, tá complicado. Não tem como mais chegar a 15 pontos. O máximo que pode chegar é 11. Acho que o Atlético vai sofrer neste início e precisa se provar. E lembrando que Guardiola já disse, as 7 primeiras rodadas e as 7 últimas rodadas são as que mais importam, porque elas direcionam muito o seu campeonato e a briga do seu time na competição. E por enquanto, a briga do Galo é por não cair. Óbvio, tá cedo, tem que ter calma, mas o alerta tem que ficar ligado para pontuar o mais rápido possível. Tá bom, galera? Deixe aqui nos comentários se vocês concordam com essa análise sobre o Bernard e sobre essa história do Hulk. Beijo, tchau, tchau.